Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, hoje celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. Quero te convidar a abrir o seu coração para que nós possamos meditar juntos a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam apagados os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. Hoje, celebrando a Cátedra de São Pedro, nós somos convidados a refletir sobre essa posição que Jesus fez questão de colocar São Pedro. A cátedra é o símbolo da liderança em relação à comunidade cristã primitiva. Atualmente é reconhecimento da função de mestre e pastor do nosso querido Papa Francisco. Então, que a gente possa reconhecer que de São Pedro até o nosso Papa Francisco, nós tivemos e temos um pastor. Esse pastor que não se auto-intitulou. Esse pastor que não foi ele mesmo que se colocou nessa posição, mas foi Jesus. Veja, o Evangelho de hoje fala muito claramente isso. Jesus trata-lhe de perguntar: o que estão dizendo que eu sou? Eles dizem, olha, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outros Jeremias, outros profetas. E Jesus trata de perguntar para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E Pedro, como sempre, Pedro é muito impulsivo. Pedro é aquele que fala pelos outros. Pedro é aquele que toma a frente. Então Pedro vai dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Gente, que coisa linda, que profissão de fé. E Jesus trata de reconhecer isso com alegria. Pedro, tu está dizendo isso, mas foi porque meu Pai te revelou isso. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Gente, a igreja tem mais de 2000 anos. São várias sucessões de Pedro até o Papa Francisco. Eu me lembro que uma vez eu tive a graça de visitar a Basílica de São Paulo, fora dos muros, lá em Roma. E é bonito, uma igreja imensa, e que tem a pintura de todos os papas.
de Pedro até o Papa Francisco. E lá no Papa Francisco a luzinha fica acesa, mostrando toda a sucessão dos papas até hoje. Essa cátedra ocupada por um pastor universal. E que nós precisamos estar em comunhão com ele. Eu fico triste, confesso, tantas pessoas que criticam, católicos, criticam e perseguem o Papa Francisco. E deixam de reconhecer que se ele está ali, foi porque o Espírito Santo, naquele conclave, há tantos anos atrás, certamente inspirou aqueles cardeais. E ele foi eleito. E ele tem conduzido a igreja em tempos tão difíceis, nesses tempos pandêmicos, tem dado um profundo testemunho de pastor, de ternura, como ele sempre fez. Não simplesmente com palavras, mas com atitudes. Então que a gente possa hoje celebrar a Cátedra de São Pedro, reconhecendo que nós temos uma história, nós temos uma tradição, nós temos uma sucessão, que nós precisamos estar em comunhão, viver de fato como católicos. Católico quer dizer universal, a igreja que está em todos os cantos do mundo. E nós temos um só pastor. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor elegeu Pedro. E na pessoa de Pedro, nosso querido Papa Francisco. Rezemos por ele, rezemos por toda a igreja, para que ela continue até o fim dos tempos, levando a boa nova do reino, trabalhando para a salvação das almas. Rezemos hoje de forma especial pelo nosso querido Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Seja um missionário, uma missionária junto comigo, fazendo essa palavra chegar a tantos corações. Paz e bem, amanhã eu te espero aqui.